reino mais... A gente viu que ela nasceu no exílio, sofrendo tudo que um escravo pode sofrer, perdeu os seus pais, não se sabe se foi lá no tempo na Babilônia de prisão, ou se foi a caminho, né, desse novo país que ela está vivendo agora, porque, entre outras coisas, os escravos eram muito torturados, né? Então, ela órfã, sem pai nem mãe, e ainda vivendo com um tio, sofre o trauma de ser tirado de casa de forma violenta para praticamente ser estrupada ou ser usada por um rei. Já não tinha nada, nada mais ainda tinha. E apesar de tudo, ela se manteve graciosa, ela se manteve uma pessoa onde que os outros viam simpatia nela. E até o próprio rei, como a gente viu lá no finalzinho, né? Quando chegou a vez dela, o rei achou graça sobre ela. Agora, esse capítulo 3, a gente vai ter como base para a nossa reflexão de que, apesar de tudo, Deus nos abençoa, Deus nos dá oportunidades, mas as provas continuam. E a prova a prova dessa vez é que ela, apesar de ter atingido o nível mais alto da sua sociedade, como eu falei assim, do mundo, ser rainha de um reino mais poderoso do mundo, ela ainda precisava superar e se manter firme na obra do Senhor. Diz aí o versículo 2 do capítulo 3. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. E, é claro, menos a rainha Esther. A ordem era para que todos se humilhassem diante de um homem. E Mordecai era aquele que forjou o caráter de Esther. Ela, mesmo depois de estar dentro do palácio, ela ainda seguia as orientações desse tio que a criou. E, entre outras coisas, vão dizer aí que o motivo pelo qual ele não se ajoelhava não era apenas pela questão da reverência, porque ele não se ajoelhava diante de homem e só de Deus, mas também porque o costume lá desse país era que aqueles que se tornavam importantes no reino, eles eram como deuses. Então, Xerxes era um deus para aquele povo. E aí, cada um que reverenciava ele, cada um que se ajoelhava para ele, tinha ele como se fosse um deus. No versículo 6, continuando aí a leitura, e quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar apenas ele, mas todo o seu povo. O diabo tem imprimido na nossa vida, seja nós quem formos, um plano de acabar conosco. Deus tem nos dado livramento, barreiras têm sido desmoronadas, né, como a gente viu agora. Motoqueiros têm entrado em bueiros e saído em outro lado, mas pela misericórdia de Deus, nós temos vencido as barreiras. Hoje pela manhã, a minha surpresa foi que, apesar de tudo, eu ainda consegui passar com a moto ali por debaixo do poste, inclinando assim e assado. O que eu queria que a gente estivesse tirando como lição da vida de Esther e agora da vida de Mordecai, a princípio, neste dia, é que Deus nunca vai desistir
de nos colocar diante de situações difíceis. Mordecai poderia muito bem se ajoelhar como todos os outros judeus se ajoelhavam. Nós também poderíamos deixar-se vencido hoje. Ah não, tem lá uma barreira e eu não vou para a igreja. Mas isso é muito mais profundo quando se trata da nossa vida, porque as barreiras e as dificuldades às vezes se transformam em pessoas que a gente precisa aturar, que a gente precisa pedir perdão, que a gente precisa abençoar. Sabia? É muito fácil, de repente, a gente achar que a pessoa é bem de vida, que a pessoa não precisa de nada, que a pessoa até precisa de alguma coisa. Agora, difícil é a gente abrir mão de algo nosso em prol de outro. As campanhas que se levantam em meio ao caos que se tornou a nossa cidade, dessas chuvas, são bonitinhas, vamos dizer assim. Mas, enquanto as pessoas viviam lá, o que foi feito por eles? Nada. É muito fácil hoje, porque apresenta lá uma imagem de alguém sofrendo, a gente se comover, isso é óbvio. Mas onde que nós deveríamos ficar comovido, e a nossa ação deveria ser prévia. É muito fácil condenar também o governo que não fez isso, que não fez aquilo, ou que fez, ou que não avisou. Mas o que eu tenho para dar a alguém que eu sei que hoje vive em área de risco? Porque a sociedade em geral, como eu disse, é bonitinho fazer caridade porque eu vi alguma coisa. Mas Deus nos confronta não através de essas imagens assim geradas através da catástrofe. Deus tem que falar aos nossos corações a partir da sua voz a nós e fazer com que a gente chegue antes dos inimigos. Por quê? O preço é muito grande. O exemplo que o governo federal deu agora em prol do país, que vai se chamar PAC, para a gente é uma coisa fantástica, legal, muito bom. Só que estava vendo um estudo dizendo que o Favela Bairro entrou numa comunidade para fazer obras de saneamento básico, disso, daquilo, e ele gastou o equivalente ao valor de R$78 mil por morador. Com R$78 mil eu compro um apartamento maravilhoso, num lugar seguro, entendeu? E confortável, viável. Agora, para que eu vou botar, por exemplo, ali a parte lá de cima do Mata Machado? Para que o Favela Bairro foi até lá em cima gastando dinheiro com asfalto, com isso, com aquilo? Por que não deu casas em um lugar melhor para as pessoas? 78 a gente faz 4 casas populares. 4 casas populares. E isso o governo gastou, entre aspas, né, para abençoar. Mas na verdade, foi no bolso de um monte de gente. Entrou no bolso de arquiteto, entrou no bolso das empreiteiras, e a gente acha que é bonitinho. Mordecai não se curva diante do mundo, da sua época e das circunstâncias. É triste saber que eu estou com uma multa que, se eu não pagar, é uma multa de R$500 para eu pagar, porque um guarda veio aqui com o prefeito e me viu andando sem capacete e me multou dentro da comunidade. Como é que pode isso? O governo não me deu R$1 para me comprar moto, não me dá R$1 para me botar gasolina, não me dá R$1 para que eu possa andar, que tem que pagar o IPVA. E ainda por um descuido ou por uma imprudência, praticamente no meu quintal, ele me força a pagar R$500 para embolsar. A ordem que Mordecai depois veio a sofrer, aí no versículo 13, parte da parte B, a ordem era matar todos os judeus num dia só.